Quando eu era criança, toda vez que eu ia conversar com Deus, eu chamava ele de pai. Pai no sentido do meu paizinho. Então eu tinha muito. Eu sentia que eu era uma filha favorita. Olha eu, né? Me achando. Achava que eu era uma filha favorita porque ele cuidava de mim. Sim. E todos as minhas tristezas eu falava pra ele como meu pai. E é um sentimento muito gostoso, né? Porque você realmente tem essa intimidade. Né, de contar como se eu estivesse conversando com você. Já teve várias versões da Dali. Eu falo pra ele, coitado do Ronaldo, porque quando eu casei com o Ronaldo, eu tava afastada. Então eu falo que se eu não tivesse tido resiliência, paciência, maturidade que eu adquiri, porque eu já passei por muitas situações na minha vida, provavelmente meu casamento teria acabado no primeiro ou no segundo ano. Boa noite, pessoal. Aqui é a Gleice. Eu sou consultora na consultoria Café com RH e hoje a gente está com um especial do Mês das Mulheres. A gente não poderia passar batido por essa data tão importante, o quanto nós somos importantes, e não só no mês de março, sempre, mas é muito legal a gente poder trazer e compartilhar. Então hoje, pensando em fazer esse especial, eu tô aqui com uma pessoa que é super conceituada no mercado. Além de ser uma profissional ímpar, ela é uma mulher de fé, ela tem família, ela gosta de moda e ela é gente como a gente. E aí eu vou trazer um pouquinho, apresentar e vou trazer um pouquinho da introdução dela. Eu quero saber se vocês vão adivinhar. Vocês já viram durante a semana quem é, mas eu duvido que vocês saibam a história dela e eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês. A história dela é tão especial, tão importante que eu vou ter que ler, porque tem bastante pontos de curiosidade que eu tenho certeza que você não sabe. Então vamos lá, começando. Ela nasceu no Pará e chegou aqui na Praia Grande em 2021, sem conhecer ninguém na cidade, gente. Mas, com muito trabalho, estratégia, coragem e networking, ela foi construindo seu espaço, conquistando clientes, criando conexões e fazendo a diferença. Hoje, ela é uma conceituada gerente comercial de referência no mercado imobiliário e também uma mulher que inspira muitas outras pessoas nas redes sociais e no seu dia a dia, e sempre ajudando, tá? Ela tem um coração enorme, ela tá sempre vendo onde ela pode te dar uma dica para te ajudar, para fazer você seguir aí um caminho melhor, para evoluir. E aí, gente, ela tem mais, olha só, hein? Ela tem mais de 17 mil seguidores no Instagram. Tá pensando o quê? É... Podemos falar que é influencer? Podemos, né? E lá no Instagram, ela compartilha a rotina, a visão de mercado e também o seu estilo de vida. Ela também é apaixonada por moda, boa gastronomia e experiências. Ela gosta de conhecer bons restaurantes e aí ela sai compartilhando pelas redes, dando sugestão. E quando é ruim também ela fala, tá, gente? E quem acompanha já sabe. Além disso, ela é casada há 10 anos, mãe de 2 filhos e acredita profundamente que Deus está à frente de todas as coisas. E como ela mesmo diz, ela lidera pela fé, ela age com coragem e ela prospera com propósito. Então, hoje é com muita alegria que a gente recebe no nosso podcast Café com RH, Dali. Seja muito bem-vinda! Obrigada. Que delícia, né, ouvir pela boca das pessoas. É muito bom isso, muito bom. Obrigada, Imagina, a gente que agradece. A gente sabe da correria que a gente acompanha e sabe que você tá, às vezes é meia-noite, 1 hora da manhã, fazendo coisas e pensando e já planejando para o dia seguinte. Então, tempo, acho que hoje é o que mais a gente tem de precioso e conseguir o seu tempo, poder trazer você aqui para você poder compartilhar com a gente a sua história e ainda fazer com que outras mulheres se identifiquem e que sinta vontade de seguir, porque vai dar certo, sempre dá certo quando a gente pensa, e trazer você aqui pra gente é uma alegria. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, tá? Obrigada. Imagina, que ótimo. Então, vamos lá, gente. Não pensa que vai ser fácil, não, tá? Não, vamos. Eu já falei pra ela, eu falei assim, olha, eu ainda fico nervosa, um pouquinho nervosa, mas é bom porque aqui vai ser descontraído, a gente vai conversar, é o que você falou, eu sou gente como a gente, não parece, às vezes as pessoas falam, nossa, como ela é metida, parece que ela é inalcançável. Não, eu sou... Não, ela sou do povo. E hoje o papo aqui é quase um de mulher para mulher, assim. Então nós vamos trazer histórias reais da vida real, né?
Porque às vezes nas redes sociais é tudo muito lindo, né, Dali? É. Ninguém sabe os perrengues de verdade do dia a dia, né? Não. Fora dos stories, tá tudo bem, Não, né? não. Mas aí, aproveitando então o gancho desse fora dos stories, tá tudo bem? Fala um pouquinho pra mim, esse teu início. Vamos começar falando um pouco mais, abordando um pouco mais a sua vida profissional. Sim. E esse teu início aí no mercado imobiliário, de onde veio, né? Qual o momento lá que você foi picada pelo nicho de imóveis e descobriu que era isso que você podia aí alavancar a sua vida profissional? Eu você falou, né? Eu vim do Pará com muito pequena, com 3 anos. Por isso, quando eu falo, as pessoas falam: Não, imagina, você é do Pará, eu não tenho sotaque nenhum, porque eu vim pra cá muito pequenininha, né? Então, morei muitos anos em Osasco, morei muitos anos em São Paulo, capital. Quando eu vim pra Praia Grande, eu era de São Paulo, Zona Norte, que é a minha queridinha. Eu trabalhei 7 anos no complexo do Center Norte, na parte administrativa ali do complexo Center Norte, Tá. Expo Center Norte, Lar Center. Depois de lá, eu fui para Globo, né? Que era na época era Globosat, que são os canais fechados da Rede Globo, Telecine, Globo News, todos os canais fechados. Depois virou uma só Globo Uhum. e aí onde teve assim demissão em massa. Quando eu tive o Pedro, que eu engravidei já na Globo, tive o Pedro, eu já pensava em sair. E aí pensei, eu quero sair, eu quero mudar de vida, eu sempre pensei em empreender. Eu falei, vou abrir uma loja de moda online. Eu sempre gostei de moda, sempre Uhum. gostei. Eu ganhava R$ 500, eu já me vestia bem. Eu lembro que o meu irmão falava, você não tem nem pra e quer vestir, né? Eu era da época da Pacalolo. Ai, Quem tem lembro. 40 a mais sabe do que eu tô falando. Então eu já vesti essas marquinhas da época, eu sempre fui assim fascinada. Até hoje eu falo, ai, eu queria ter uma loja em shopping. Depois da pandemia, acho que a gente, né, pensa 3 vezes É. nisso. E aí eu ainda na Globo abri essa loja de moda online. E aí ganhei o Pedro tinha, eu tava na licença, um pouco depois que eu voltei da licença maternidade, ele tava com 6 meses, 7 meses, e aí eu fui mandada embora. Eu e muita gente, quando unificou e virou uma só Globo, né? Uhum. E aí já era o sonho do meu marido, porque o meu marido, ele já tinha morado 5 anos aqui na adolescência, na Praia Uhum. Grande, ele sempre teve problemas respiratórios, sinusite, Uhum. rinite. O pai dele mora aqui há 20 anos na Praia Grande. Então o sonho dele era voltar para Praia Grande e trabalhar no GBMar. Ele é sargento do Corpo de Bombeiros e ele Uhum. queria terminar a carreira dele no GBMar, era o sonho da vida dele terminar no GBMar. E aí quando eu fui mandada embora, eu abri a loja de moda online e ele falou: agora a gente pode trabalhar em qualquer lugar. Exato. E aí, eu falei, tá. Aí aconteceu 3 episódios, assim, no último prédio que a gente morava, que o reboco do teto caiu, uma vez, inclusive, em cima do berço do Pedro, mas ele Meu não Deus. estava. Nossa. E de uma outra vez na sala, a gente falou, não, agora a gente vai sair daqui mesmo. E aí começamos a ver um outro apartamento em São Paulo. Só que quando a gente casou, ele falou, vou dar 3 anos pra gente ir embora, pra Praia Grande. Pra Santos, né? Ele mentiu pra mim. Ele falou que ia me levar pra Santos e trouxe pra Praia Grande. Tinha um propósito Exato. Nada é por maior. acaso, né? Lógico. E aí eu falo pra ele que ele me enganou. Hum. E aí eu falei assim, ué, mas faltava um ano pra completar os 3 que a gente falava que ia vir embora. Eu falei, mas não vale a pena, a gente acabou de mudar, eu tô tendo que fazer uma mudança. E aí eu vou mudar daqui de novo pra daqui um ano eu ir embora pra Praia Grande, então vamos de vez pra Praia Grande. Então hoje a gente entende que aquele episódio que aconteceu lá naquele apartamento foi Uhum. justamente pra me trazer para um momento certo da Praia Grande. Quase um empurrão, Um né? empurrão, assim, É. vai que vai. E Uhum. assim surgiu no meu pensamento essa ideia. Eu falei, então já vou embora para esse lugar, já que ele quer que eu vá, já vamos embora, já vamos de vez. E aí viemos, assim, com a cara e a coragem. Eu mandei vários currículos aqui, inclusive para TV Tribuna. E era muito difícil, porque aqui também, para trabalhar na região do Porto ali, tinha que ter inglês fluente. Eu não tenho. E Uhum. o salário era muito baixo. Para tudo Uhum. que você mandava era um salário muito baixo. Aqui, quais eram os empregos? Supermercado, Uhum. farmácia, né? Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer nessa cidade? E a loja de moda, o que aconteceu? Estávamos em pandemia. Uhum. Então, eu não soube gerir. Lógico, teve muita gente que deu certo, inclusive na moda, mas assim, imagina o meu começo e ainda com uma pandemia e uma criança pequena em casa. É. Então, para eu fazer um vídeo de uma roupa, era um sufoco, eu suava, era quente. Meu Uhum. filho maior ia me gravar, tirar foto. Eu ia lá pro canto do forte tirar foto dos looks em frente às mansões ali do Matilde, o pessoal achava Aham. ruim.
Achava ruim. E aí eu falava, o que que eu vou fazer? Então, o pessoal tava trabalhando de pijama, eu falei, não vai dar certo isso. E eu tinha um dinheiro da minha rescisão guardado, que era aproximadamente quase 60 mil, Uhum. né? Eu tinha um carro na época, vendemos o carro, e eu guardei todo o dinheiro. Eu falei, eu não posso gastar esse dinheiro. E eu tinha medo de comprar mais roupas e não vender, né? Uhum. É que o cenário, né, na pandemia era muito instável, né? Muito inseguro, Demais, né? demais. E não vendia muito mesmo, porque o pessoal falava, Sim, não sei nem quando eu vou voltar, para que que eu vou comprar um look exato. novo? E aí meu marido falava, por que que você não vai trabalhar de corretora? E aí eu olhava e falava, de corretora? E o que que vinha na época na cabeça? Corretor, os idosos, fumando na porta de imobiliária, sentadinho no seu computador ali quietinho. Eu falava, imagina, eu sou muito ativa, eu não vou aguentar, não é para mim isso. E aí, procurando apartamento, porque a gente veio de aluguel Uhum. inicial, eu tinha 60 mil no banco. Eu falava, vou dar entrada no apartamento, alguma coisa eu preciso fazer pra gente sair disso, né? E aí, começou a vir patrocinado do Arthur. Aí eu Tá, encontrei o Arthur, ele não tinha nem 10 mil seguidores. E tá. aí eu já fiquei fissurada naquilo. Eu falei pro meu marido, olha como esse corretor trabalha. E como eu vim da Nossa. loja de moda online, eu já fazia provador, eu não tinha vergonha. Eu Uhum. fazia live. Eu abria live e ficava mostrando os looks com vergonha lá, mas ia com Aham. tudo, gravava, falava, fazia provador de roupa. Então eu já vim com aquela consciência de que estava mudando. E quem não se adaptasse, Uhum. hoje um médico para ganhar super bem, ele tem que estar no Instagram, um engenheiro, Sim, todo mundo tem que estar no Instagram, uma manicure tem que estar no Instagram, exato. né, para ser Para diferente. divulgar e divulgar o serviço dela, a qualidade, É. qual o diferencial dela. Então já Sim. tinha consciência, isso lá na pandemia. E aí eu falava assim, esse cara tá certo, a forma dele trabalhar tá certa. Aí eu falei, eu só vou trabalhar se for com ele. Assim, Dália, assim, Assim, sem conhecer, só de sem olhar. conhecer. Eu falei pro meu marido, eu só vou trabalhar de corretora se for com ele. E aí eu mandei uma mensagem para ele, eu não tinha Cresce, eu não tinha nada. Eu não sabia que ele trabalhava no fundo da casa dele. Para mim, ele tinha um imobiliário, alguma coisa. Ele tava já. Quem tinha 10 mil seguidores naquela Naquela época época já era era famosinho. famoso. É. Aí eu falava, vou mandar um currículo. Só que eu mandei um currículo, como eu ainda não tinha creche, eu mandei um currículo de qualquer intenção. Se ele quiser me contratar de secretária, administrativo, qualquer coisa eu vou. Depois eu vou tirando o Cresce. Uhum. Aí eu mandei o currículo para ele. E aí quando ele viu lá Globo, ele falou assim: Nossa, imagina, não vou ter salário para pagar para ela Ah. de nada. Ele falou: Não, você tem muita experiência, eu não tenho, eu tô ainda iniciando, eu não tenho um escritório, eu ainda tô na minha casa. E aí eu falei: Ah, então tá bom, vou dando entrada no Cresce. Ele falou: Vou abrir um escritório e tal. E ele foi indo. E eu fui acompanhando tudo. Uhum. Igual vocês. Vocês não fazem Uhum. isso hoje? Eu também ficava ali. O que que ele vai Sim. postar hoje? Quando ele postava um apartamento repetido, eu falava, ele não tá aí, não. Esse apartamento ele já gravou. Eu sei que ele já gravou esse É. apartamento. E a gente queria consumir aquilo, né? E aí eu falei, fui, aí eu fui, tirei o Cresce. Na época, ainda era obrigatório fazer o estágio, hoje em dia parece que nem é mais obrigatório fazer o estágio. E aí eu dei entrada no Cresce, e aí quando ele anunciou, eu encontrei ele um dia na rua, eu parei, eu ainda tinha o meu HB20 Sedan, semi-zero, e ele com ele com uma motinha, acho que ele tava com uma Bis. Uhum. Aí ele até fala até hoje que ele voltou pra casa e brigou com a esposa dele. O pessoal tá me encontrando na rua e eu com essa bis velha. Ele tinha uma bis e um Tida na época. Uhum. E ele, que vergonha, preciso trocar de carro, o pessoal tá com um carro melhor que o meu. Aí ele foi e comprou o Kicks na época, aí ele conta essa história. E aí foi indo. Aí quando ele anunciou, quando ele abriu na Ocean, ainda tinha cadeira de plástico. Uhum. Ele estava fazendo o escritório, montando o escritório. Ele falou: "Ó, agora a gente está no escritório novo, tô contratando." Ele já nem lembrava mais de mim, né? Aí eu sempre cutucando. Uhum. Aí eu, agora eu vou, agora eu posso ir. E aí eu falei: Ó, eu dei entrada no Cresce, agora eu posso ir. Aí ele falou: tá, acho que eu enchia tanto o saco dele. Ele, tá, vem fazer uma entrevista então. Ah. Aí eu fui, fiz a entrevista, aí ele falou, aí dia 2 de novembro, né, finados, Uhum. 2 de novembro de 2021, Uhum. era feriado, ele falou, vou pegar você aí na sua casa, ele e o Gabriel me pegaram em casa, deram uma volta, mostraram as obras que tinha, e no outro dia eu comecei. Meu Deus, tá vendo, pessoal, o que eu tô falando? Que tem histórias que a gente nem imagina de como começou. E eu acho que daqui a gente já consegue entender que a sua determinação é gigante, né? Se você realmente coloca uma meta, um objetivo, você traça e você vai, Eu né? vou. Só vai. Eu vou, porque eu conseguia visualizar, eu falava, isso vai dar muito certo. Por isso que eu acho que entra um pouco também a parte espiritual, porque eu conseguia enxergar.
Eu não fui a primeira corretora dele. Ele fala que eu fui a primeira, mas por que ele fala que eu fui a primeira? Passaram 2 corretores lá antes de mim. Um era um corretor do interior e uma outra corretora que a gente está em outra imobiliária hoje. Como estávamos em pandemia, ninguém trabalhava no período normal. Eu tenho um filho, as escolas estão fechadas, então ela trabalhava até meio-dia e o rapaz do interior também trabalhava até meio-dia e ia embora. E eu também, porque as escolas estavam fechadas e eu não tinha onde deixar o Pedro. E aí aquilo começou a me incomodar, porque eu falava, isso aqui dá para ganhar muito dinheiro. Eu preciso focar nisso. O que eu vou fazer? Aí cheguei em casa, conversei com meu marido. Depois de uns 15 dias, eu não fiquei mais do que isso, eu acredito. Saindo meio-dia, eu não conseguia fazer aquilo. Igual uma pessoa que quer me apresentar um home office. Se você me colocar no home office, você me mata, você me estraçalha. É impossível para mim Você trabalhar não de home office. funciona, né? Você precisa Não estar tem como. compartilhando com outras pessoas, integrando, Não é nem só interagindo. isso, é a questão de me arrumar, de sair, de não estar naquele Tá. ambiente. Não tem condições de trabalhar home office. Eu acho que a cabeça da pessoa. Muita gente fala que hoje já não se vê mais no escritório, né? Eu não, eu nunca me vi de home office. E trabalhando meio período, não, porque todos os empregos foi assim, eu dou tudo de mim. Eu entrei no Center Norte como telefonista. Eu fui para telefonista, recepcionista júnior, recepcionista geral. Eu fui subindo, eu sempre fui subindo. Na Globo, que eu entrei como assistente executivo, então eu cuidava de 3 gerentes, 20 pessoas abaixo dos gerentes, depois já estava cuidando de contratos, então eu ia crescendo onde eu entrava, né? E aí foi isso. E Dali, é notável, né, que assim, eu acho que mulheres como você, assim como eu e outras mulheres que estão assistindo a gente sabe que tem os desafios ao longo do caminho, até por ser mulher, até por ter filho, marido, né? Então a gente sabe que não tem como, mas é muito diferente um homem sair para trabalhar, ele realmente sai para trabalhar e ponto. E quando ele chega em casa, ele está em casa. Sim. E a gente não, a gente mal sai do serviço, a gente já tem mais 10 mil outras coisas para fazer, né? Então, eu acho que. Mas acho que o que é notável é que a gente consegue dar conta de todos esses pratinhos. Algumas vezes a gente dá uma pirada, né? Dá aquela desequilibrada, mas a gente volta logo pro nosso centro. E aí, você está me contando de uma trajetória com vários desafios, com muita chance também de não dar certo, porque o momento não era propício. Sim. Apesar que eu acho que na pandemia as pessoas começaram a procurar lugares como Praia Grande ou interior, porque acho que foi o momento que você conseguia de fato sair da cidade grande, né? Porque você poderia, o seu trabalho você coloca nas costas, né? Que é uma mochila e vai embora, né? E você leva o seu trabalho. Então eu acho que também o mercado imobiliário começou a ter essa crescente. Sim, foi muito bom. Eu me lembro porque foi quando eu também fiquei e assim, acompanhar o Arthur Paraguai era algo que me fascinava, porque de fato ele era muito diferente. Eu acho que primeiro a humildade, o jeitão de passar um apartamento de 1 milhão e ele estando de bermuda e camiseta. Sim. Ele vende a Praia Grande, né? Então, Tanto que, vamos contar como a gente se conheceu. A Gleice já foi uma cliente minha. Exatamente. E eu não vendi pra Gleice. Não. Quem vendeu foi a Dani Passi. Dani, beijo, adoro a Dani. A Dani e a Mari. Beijo, a Dani adoro elas vendeu um também. apartamento pra ela. Ela foi minha cliente na época. Isso. Conhecia e não fizemos negócio. Mas continuamos sempre falando. Já fui, quando ela pensou em vender um apartamento, acho que faz 2 anos, ela me chamou para fazer avaliação. Foi talvez lá em casa, tomou um ela cafezinho. queria mudar, né, Gleice, na verdade. Ela queria ir para um outro apartamento, eu fui até sua casa, tomei um café. E aí a Gleice, assim, é seguidora assídua também, sempre comenta, sempre curte. Sim. E aí agora ela tá com esse trabalho incrível, mudou de vez para Praia Grande agora. Agora sou praia grandense que fala? Não sei se é assim que fala. Grandense. Mas agora eu sou cidadã praia grandense. Já tem uma marca do chinelo no pé, porque, né, toma sol de chinelo, não tem jeito. E aí estamos aqui. Assim que eu cheguei, ela falou, você viu como que sua vida mudou? Faz 2 anos que a gente se viu. Exatamente. E é isso, a vida é isso. E aí, por isso,
voltando, eu sempre tive o podcast, né? O Café com RH, ele é um momento. O café, ele une pessoas. Tanto que a gente tá aqui tomando o nosso cafezinho, porque é o momento que a gente senta de fato para bater aquele papo gostoso, né? Ou às vezes para desabafar, ou então para fechar um contrato, você chama um cliente, você oferece um café. Então a ideia do Café com RH é justamente unir pessoas dentro do desenvolvimento dos recursos humanos e trabalhando também, levando essa ideia para as empresas. Só que o Café com RH não é só a parte PJ de prestar serviço. Tem a parte do podcast, que é esse momento que realmente a gente pode se soltar, né? Desamarrar e conversar, trocar ideia. E aí, quando eu vim para Praia Grande de vez, eu sempre acompanhando você e a sua trajetória. Então, assim, é incrível que todas as vezes que eu via a sua promoção, o quanto você ficou pensativa, como isso mexeu com você, eu acho que o quanto você ponderou milhões de coisas, porque eu também sei que ser corretor é algo que brilhava seu coração. Eu vejo, porque ainda hoje você vai fazer alguns vídeos e eu percebo quando você fica solto no vídeo, eu falo, ela tava com saudade de fazer uma gravação. Então, quando eu pensei em fazer esse especial do Mês das Mulheres, óbvio, tem vários nomes que eu quero trazer ainda. Nós estamos só no começo do mês, então, para mim, ainda tem muita pessoa que eu admiro de fato e eu quero trazer para compartilhar. Mas eu fiz esse convite diretamente a você, porque a gente consegue se identificar. A gente olha e vê a sua trajetória e vê o quanto você é determinada, o quanto você é focada, e isso faz com que a gente crie admiração. Falei, eu preciso trazer essa pessoa porque eu quero conhecer também o outro lado dela. Né? A gente fala da mulher, a Dália, empresária, mas eu quero conhecer a Dália pessoa, a Dália mãe, né? A Dália que fica pensativa, que tem as suas inseguranças, assim como todos nós. E aí, continuando ainda um pouquinho aqui na sua trajetória, momento super especial da sua carreira, que, né, a Imobiliária Arthur Paraguai aí decolando, crescendo, necessitando de gestão, necessitando de organização, de processo bem definido, né? Porque hoje acho que um dos gargalos das empresas é crescer sem organização nenhuma. Isso. E aí não tem base sólida. E o que acontece quando não tem uma base sólida? Desmorona, né? Despenca. Então, o Arthur muito inteligente, e também por mérito seu, né? O olhar dele para você e os seus méritos te convida para assumir essa gerência e realmente construir time, processo, integração, reuniões, treinamentos. Me conta esse lado seu. Eu sei que você tem RH na veia também. Me conta esse lado, esse momento de assumir como uma gerente comercial num desafio enorme, deixa de bater metas e metas e metas. Eu sou formada em administração de recursos humanos, nunca exerci. Quando eu decidi fazer recursos humanos, todo mundo falava, você é a cara do marketing, por que você vai fazer recursos humanos? Eu pensava, não, eu vou fazer recursos humanos, eu vou dar treinamento. Eu falava na época, eu vou dar treinamento. Eu gostava de pensar numa sala cheia e eu dando treinamento. Olha só, né? Cá estamos. Mas nunca exerci, serviu mesmo só para eu arrumar alguns bons empregos. Foi bem difícil porque, sim, eu gostava de vender, eu gostava de estar na rua. O mercado imobiliário mudou minha vida, assim, demais, de uma forma que eu sou muito agradecida por tudo que aconteceu. Mas tem um lado ali da minha fé, que eu sempre falo, não tem como eu pular essa parte da minha vida, porque tudo é fé, tudo acontece por isso. E eu tô aqui por obediência. Eu falo para eles, eu nunca escolheria ser líder de ninguém, eu nunca escolheria a gerente, eu nunca escolheria nada disso que eu tô vivendo. Eu tô num processo, né? E talvez esse processo, ele seja de cura para mim também, mas não foi algo que eu escolhi, é algo que Deus me plantou e me mandou servir. Então, eu estou por obediência. Então, por isso que eu sei que dá certo, porque eu estou por obediência. É praticamente um testemunho eu ter aceitado a gerência, porque eu tinha um apartamento no residencial Dubai, que
tinha sido entregue há pouco tempo, então não tinha sofrido a valorização ainda que eu estava esperando. Era muito caro pela região, por ser de 2 dormitórios no Maracanã. E eu coloquei para vender no preço que eu precisava recuperar o que eu investi, a mobília e ter algum valorzinho ali em cima. Uhum. E eu estava com esse apartamento parado há 1 ano. Eu falei, vou mobiliar, vou colocar para fazer locação de Airbnb e vou trabalhando a venda tranquilamente. Então, assim, eu não estava com caixa firmado, porque quando o Arthur me chamou para ser gerente, nós estávamos, acho que, com 5 corretores, nem ele sabia definir quanto que eu ia tirar. Eu já tinha a minha base como Sim. corretora, né? Uhum. Eu somava meu VGV por ano e olha, eu ganho isso aqui por mês como corretora, eu vou conseguir fazer isso novamente. No último ano como corretora, eu vendi quase 30 milhões, Maravilha. né? Isso dá, são muitos negócios, é salário aí que nem vocês veem ele falando hoje, mais as captações. Uhum. E eu tava começando a engatinhar, assim, a engajar no Instagram, então eu já não precisava mais sair para fazer captação, já vinha direto. Então eu tava Uhum. começando numa batida que eu ia sempre manter aquela escalagem que eu já sabia fazer. Então, assim, ele me pegou no melhor momento como corretora. Mas hoje a gente entende que eu era corretora institucional dele, eu representava de 30% a 50% do faturamento dele, não podia isso acontecer. Porque se do dia para a noite, como eu já quis diversas vezes sair pela porta correndo, falei, não vou mais pisar nesse Aham. lugar, não é mais para Aham. mim, ele ia perder 50% do faturamento dele. Exato. Então ele sabia que ele estava também na berlinda ali. E se eu não virasse gerente, provavelmente com o crescimento eu sairia. Uhum. Porque eu era corretora institucional, estava ali com 4, 5 pessoas, para mim estava tudo bem. E aí, de repente, provavelmente eu iria sair. E até para estruturar também, né? Eu acho que ele pensou É, nessa estruturação é um também, momento porque de dor mesmo, o crescimento é dor. crescimento, exato. E aí ele me ofereceu, eu tinha marcado, olha só, ele ia iniciar a mentoria com o Abner. E eu não sabia disso. Ele Hum. estava conversando com o Abner, eu não sabia que eles já tinham fechado e iriam iniciar. O Abner começou a falar que fazia mentorias também para corretor. Eu falava, eu vou conversar 1 hora com esse cara. Hum. E aí, eu mandei uma mensagem para ele. Uns 20 dias depois, o Arthur, dar certeza que ia fechar essa mentoria com ele. E aí, o Arthur me convidou para ser gerente. Eu falei, olha, Arthur, desculpa, mas assim, de primeira, eu não vou aceitar. Tá bom? Não tem nada a ver, eu não vou lidar com o corretor, eu não vou sair das minhas vendas para ajudar essa empresa a crescer. Não, já ajudei, já te ajudei. Não, de imediato não, tá? Mas a gente vai conversando. Aí ele já ficou meio assim, né, sem saber o que fazer. Eu também, porque eu falava, se eu não aceitar ser gerente, eu também acho que eu não vou ficar aqui. E começou aquela Então, e o receio, discussão às interna, vezes, né? o Dali, o receio, de repente, de falar não e terminar também balançando um pouco o relacionamento de vocês, porque você deu um não pra ele, e aí você acha que ele também poderia ficar chateado por você não ter Não, aceitado? não tem Tinha isso com a esse... gente, Gleice. O meu relacionamento com o Arthur é assim, muito aberto, de bater na mesa mesmo. A gente já discutiu várias vezes e tá tudo bem. A gente fala, ele dá a versão dele, eu dou minha, não concordo, ele não concorda, e a gente sai normalmente. Segue a parceria. Não, nos encontramos no mesmo corredor, vida que segue, naturalmente. A Maravilha. gente não tem isso. Então, assim, eu sou 100% clara com ele, sempre fui, e ele 100% comigo. Se fosse estremecer a relação ali, ou se eu fosse sair, pra mim tava tudo bem, eu não tenho medo de nada. Se eu Uhum. tiver que sair hoje e perder o que eu ganho, eu não tenho medo de nada. Eu sei que quem me levou até ali, eu sei que a porta que Deus abre, quem fecha é Ele, eu não tenho medo disso. Maravilha. E aí eu ficava naquilo. Aí o Abner me chamou. E aí, você não vai querer mais a mentoria? Era uma call de 1 hora com ele para você perguntar o que você quisesse. Eu falei, Abner, acho que eu não vou fazer não, porque assim, eu tô toda bagunçada da cabeça, o Arthur acabou de me chamar para ser gerente, eu fiquei mexida, eu não quero pensar em nada disso agora. Não sei se eu vou falar com você como gerente, como corretora, deixa eu alinhar aqui minhas ideias e depois no momento ele falou, não, mas agora é que você precisa mesmo da mentoria, que eu que vou te ajudar. Eu falei, tá, vamos fazer. Fiz o Pix para ele, que ele fala também, até hoje eu fiz um Pix de R$ 5.000, custou 1 hora com ele. Ele fala, nenhum corretor tinha pagado. E foi a primeira corretora que falou, não, eu faço o Pix porque é conhecimento, as pessoas não querem adquirir Não tem conhecimento, preço. E não tem pagar por preço. conhecimento. Eu falei,
1 hora de conversa com uma pessoa dessa, quantos anos você diminui de ter que aprender na marra? É muito bom. Exato. E aí fui lá, conversei com ele, aí contei tudo, desabafei, né? Eu falei assim, 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 a minha relação com o Arthur é assim, 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 não vai dar certo, eu já sei que não vai dar certo, isso não vai dar certo, eu não sei lidar com pessoas, eu não tenho paciência para ensinar ninguém, eu não tenho paciência, se eu tiver que falar 2 vezes vai dar ruim, eu não vou conseguir. E aí ele foi, calma, você acha que tem conserto, assim, assim, assim. E aí ele foi falando, e aí ele falou algo ali que eu falava, abriu um clarão assim na minha mente. É como se fosse Deus mesmo falando assim. Eu falo que Deus usou a vida dele para falar comigo. E aí eu falei, é isso. E todas as pessoas que eu conversava, porque assim, no meu espírito eu já tinha o aval. No meu espírito eu já sabia o que era para eu fazer, mas eu não queria aceitar. E aí, com as pessoas que eu conversava, que falava não, eu já sabia que elas iam ficar do meu lado. É realmente, não aceita. Você ganha X, você vai para um lugar que você não sabe como que você vai ganhar ainda para resolver o problema dos outros, para resolver a venda dos outros. E aquilo mexia muito comigo, mas a pessoa falava, era um delay na minha cabeça, assim. Eu não estava ouvindo ela. Porque no meu espírito eu sabia o que eu deveria fazer. Então, assim, eu não ficava em paz quando a pessoa me falava não. E aí ele me chamou para a segunda conversa. Eu falava, Arthur, eu vou orar, que ele sabe. Eu falei, eu vou orar, tá bom? Eu vou orar. E aí me dá um prazo aí, uns 7 dias, e eu vou orar, vou jejuar, vou perguntar, e aí depois a gente conversa. E aí eu falei para ele assim, eu não tenho caixa. Eu tinha um dinheiro guardado, eu acho que eu tinha 200 mil guardado. Para mim, eu falava assim, eu não podia mexer naquele dinheiro. E eu falava assim, eu não tenho caixa agora, eu não vendi o Dubai, eu precisava vender o Dubai. Para eu ter um caixa maior e eu ficar mais tranquila, para aguentar às vezes 4, 5 meses sem saber quanto eu vou ganhar, porque a minha despesa já era alta. Eu tava pagando 2 apartamentos, eu pagava o Dubai, pagava o Lameric, que eu moro hoje, né? Eu tinha uma despesa já alta, eu não podia arriscar Não dava para algo. despencar daquilo que você já tinha se estruturado Eu falava, praticamente. na minha cabeça eu não entrava, eu tô fazendo isso para te ajudar. Eu não posso arriscar a minha vida, a vida que eu tô dando para minha família, para ajudar. Nesse momento eu preciso pensar. Então, eu falei isso em um dia para ele. Eu falei assim, eu vou orar e depois me dá 7 dias. No dia seguinte, não passou de 3 dias, eu não lembro direito se foram 2 ou 3 dias, tá? Eu hospedei uma pessoa no meu apartamento e ela me chamou, Dali, você tem um apartamento assim mais ou menos igual ao seu para vender? Eu falei, eu tô vendendo o meu. Aí ela, nossa, sério, não acredito, quanto? Aí eu falei, na época, acho que era 850, 890, não lembro. Aí ela, não, muito caro, você não tem outro? E eu tinha tanto cliente, que assim, eu nem ligava para o cliente que via diretamente de mim, eu só atendia os clientes do Arthur. Às vezes o cliente chamava no Insta, eu falava alguma coisa e já dispensava, eu tinha que atender os clientes da imobiliária. Aí ela perguntou, eu deixei ela de lado, falou que era caro, mandei mais alguns para ela e deixei ela de lado. Ela nem sabia que eu trabalhava no Arthur Paraguai, tá? Ela entrou em contato com a imobiliária do Arthur Paraguai, essa hóspede que estava no meu apartamento. O Arthur passou por um corretor. Esse corretor estava em São Paulo e não entrou em contato com ela. Ela ligou na imobiliária e falou, Arthur, o seu corretor não entrou em contato comigo, eu preciso ser atendida. Eu quero ver um apartamento que está anunciado na sua imobiliária. Aí ela falou assim, peraí que eu vou te passar minha melhor corretora, ela vai te ligar agora. Ela me passou. Quando ele passou o contato, era minha hóspede. Eu falei, caracas. Rodou. Aí eu rodei, mostrei alguns apartamentos para ela. Eles falaram assim, Dali, o seu apartamento não sai da minha cabeça. Eu falei, então vamos fazer negócio. Aí voltamos no meu apartamento, conversei e ela comprou meu apartamento. 2 dias depois que eu falei para ele, eu preciso vender meu apartamento porque eu preciso fazer caixa para aceitar essa proposta sua. Gente. E aí, com a cliente a minha hóspede que queria, entendeu? Então, assim, foi algo que não tenho como não falar assim, não foi a mão de Deus que fez isso. Para mim, entendeu? Eu só sou uma pessoa Então, muito... ele praticamente esfregou. Muito ateu mesmo para Né? não acreditar numa coisa dessa. Eu falei, cara do céu, vou ter que aceitar isso mesmo. Aí eu chorei, eu não queria, esperneei igual criança. Eu não quero, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ter que lidar com pessoas, eu não quero. Aí deu tudo certo, aceitei e estamos aqui. Tá vendo, gente? Estamos aqui. Mas esse aqui agora, 1 ano de gerência de Dali, certo?
Você Um ano. consegue olhar o seu... Sim. Há um ano atrás, você já consegue fazer uma linha do tempo e falar para mim onde você estava. Nem vou falar quando você começou como corretora, Sim. mas de quando você pegou esse desafio na mão e o quanto você já transformou tudo isso? Muito demais. Eu falo para as pessoas, eu já não sou nem a mesma Dali do dia 1º de fevereiro que eu assumi a gerência. Eu já sou outra Dali. E a gente vai mudando, a gente vai aprendendo, né? A gente vai se alinhando. E eu acho que assim, o propósito maior de Deus mesmo é que eu tinha que lidar com pessoas. E eu respeito assim muito, muito mesmo o Abner. Ele foi um cara assim excepcional no meu desenvolvimento. Ele me ajudou muito nessa mentoria e ele falou vários insights assim para mim que tudo eu penso, eu tenho um carinho muito muito enorme assim por ele. E ele falou algo assim pra mim, depois a gente almoçou, teve várias vezes que a gente almoçou, eu, ele e o Arthur almoçamos, trocamos ideia. Ele foi lá ver a nossa sala nova Uhum. no shopping. E aí teve um dia que eu já comecei a sentar e eu reclamava com ele, mas acontece isso, eu no dia que tá passando por isso, ele dá ali. Você não entendeu? Você tem que aprender a lidar com todo tipo de pessoas. Uhum. E ali, mais uma vez, como se Deus mesmo estivesse falando comigo, entendeu? Deus quer me levar a um lugar onde eu preciso aprender a lidar com pessoas. Então não adianta eu fugir, porque eu só estou atrasando aquilo que Deus quer, porque a gente atrasa por desobediência. Uhum. Então eu venho de uma vida de desobediência a Deus, arrastando as coisas que Deus quer que eu faça e eu fico arrastando, protelando, não é agora, é para isso. Eu estou muito ocupada, agora eu tenho um filho para criar, agora eu tenho outro para criar. Eu engravidei muito cedo do Diego, então eu sempre trabalhei muito, a minha vida inteira foi Uhum. trabalhar. Uhum. Então eu protelei muito o que Deus tinha para minha vida, né? E agora eu já tô com 40, eu vou fazer 43 anos. Eu não tenho Nossa, com mais. essa carinha de É, menina. mas eu não tenho mais tempo para ficar brincando com as coisas de Deus. Uhum. Então eu tô aqui para obedecer. Até que dia? Não sei. É. Mas eu tô aqui para obedecer. E quanto maior a responsabilidade, o poder, né? Quanto maior o poder, maior a responsabilidade e mais eu acho que a gente termina se cobrando para conseguir realmente, de fato, dar conta. Muitas coisas vêm naturalmente do nosso coração, a gente já faz assim, dessa maneira, mas outras terminam sendo desafiantes, né? E agora dando. Gente, tem história. Vocês estão entendendo? Cada história, assim, que chega a arrepiar. Eu não consigo. Hoje eu tô mais de telespectador aqui te ouvindo, te assistindo. É como se eu estivesse em casa do que de fato te entrevistando. Porque é uma história, assim, rodeada de nada por acaso, Sim. nada por conta do destino, nada. Não. Né? Está escrito. É. Não adianta fugir, né? E agora, a gente continuando nesse momento aqui, já tá entrando, não sei se você já sente, eu já vi os olhos dela aqui marejando, né, se emocionando. Então a gente sai um pouquinho dessa trajetória profissional, dessa força, né, esse empoderamento, essa dedicação, e a gente vai entrar agora um pouquinho mais, vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa, e nós vamos tirando aqui as capas agora, É. né? E vamos cada vez mais seguindo aqui para um lado mais pessoal da nossa conversa. Então agora, Dali, eu quero entender um pouquinho, eu quero conhecer a Dali profissional, eu vejo sempre, a gente acabou de ter aqui um pedacinho aqui, né, um tequinho, que tem coisa bastante do profissional, mas eu quero conhecer a mulher, né? E aí, quando eu falo da mulher, é aquela mulher depois das 20 horas, aquela que chega em casa, tira a sandália, dá graças a Deus, porque hoje você tem alguém que cuida da sua casa. É. Já vi vários vídeos seus falando quantas vezes eu não orei por isso, de chegar na sua casa e tá tudo organizado, tá tudo limpinho. Mas tem um filhote lindo te aguardando para a lição de casa. Tem essa parte. Tem um marido que é muito parceiro, que É. eu já vi que ele é bastante parceiro, mas ele Sim. gosta de regata. Gosta de regata. Nada é perfeito. Não tem jeito. É. Mãe de pet. Isso, virei. Virou mãe de Virei mãe pet, de né? pet. Não tinha mais nada pra você Os se inimigos preocupar. que o digam. Não tinha mais nada. Então, Mais olha nada. só. Vamos para aquela perguntinha. Conciliar vida profissional, carreira, casamento, maternidade e fé. 5 coisas. Eita, meu Deus. Começa, para ser mais fácil, vamos falar um pouco da vida de casamento. Vocês se conheceram, eu vi nas redes sociais o seu casamento lindíssimo, casamento militar.
Você estava maravilhosa, linda. Então, Obrigada. assim, deve ter sido um dia muito especial na sua É, vida. Ele é um parceiro que está também ao seu lado e a gente precisa de, né, ter esses apoios, essas pessoas do nosso lado. Mas a sua vida mudou e, consequentemente, a dele. sim, com certeza. Então, me conta um pouquinho o que a Dali de quando ele conheceu para a Dali de agora e Nossa. esses desafios. Como que vocês conseguem se encontrar? É, Se encontrar, realmente, Dali e como é o nome do seu esposo? Ronaldo. E o Ronaldo, a Dali e o Ronaldo, pessoas, né? Como que você consegue fazer isso? Eu falo assim, Deus faz as coisas perfeitas, porque ele é uma pessoa muito paciente. Ele já teve várias versões da Dali. Eu falo pra ele, coitado do Ronaldo, porque quando eu casei com o Ronaldo, eu tava afastada dos caminhos, né? Eu não tava frequentando igreja nenhuma. E nós nos conhecemos numa trilha, andando de bicicleta, uma galera super do bem. Ele era meu amigo, ficamos com essa amizade por 3 anos, pra depois a gente começar a namorar. E aí começamos a namorar, casamos, eu fui morar num lugar péssimo de São Paulo, um lugar muito ruim, era um apartamento que uma tia dele concedeu com um aluguel muito baixo, assim, pra gente iniciar mesmo, mas era Uhum. uma periferia bem perigosa de São Paulo, mas lá eu encontrei aquela igrejinha que me transformou. Uhum. Ficamos quase 3 anos lá, e no primeiro ano que eu casei, eu falei, bom, agora eu casei, eu preciso voltar pra igreja. Então ali ele conheceu a primeira Dali que ele não conhecia. Uhum. Então eu falo que se eu não tivesse tido resiliência, paciência, maturidade que eu adquiri, porque eu já passei por muitas situações na minha vida, então provavelmente meu casamento teria acabado no primeiro ou no segundo ano. Uhum. Porque ali eu comecei a frequentar a igreja, então eu ia tudo, era quarta, culto de quinta, de sexta eu frequentava, porque eu sempre, quando eu pego mesmo para ser assídua, eu sou, então eu entrava no grupo das mulheres, aí domingo era escola E bíblica. ele não era. Não, ele levou os santinhos dele quando a gente casou, né? Eu Tá. respeitei, mas eu fiz questão de falar, a gente vai casar com o pastor. Não vai ser nem na igreja evangélica, também não vai ser na católica. Casei num sítio com o pastor, mas ele era católico. E aí depois eu voltei para a igreja e aí eu já me transformei na primeira Dali que ele falou, não foi com essa mulher que eu casei, não. Eu já tive o primeiro perrengue ali. Uhum. Mas aí eu sempre, muito sábia, muito madura, ele também foi uma pessoa que viveu 38 anos com a mãe, então a gente teve muitos problemas. Uhum. 38 anos com a mãe e um militar, Uhum. e eu com filho adolescente. Uhum. Né? Eu tive um casamento que durou 10 anos, o meu primeiro casamento, que é o meu primeiro filho, muito nova. Uhum. Então, tivemos vários problemas, né? Ele militar, eu com filho na adolescência, mas aí a gente foi levando, foi dando tudo certo. E aí depois de 2 anos, no terceiro ano, do segundo para o terceiro ano, ele se batizou na igreja evangélica também. Mas assim, tá bom, mas como era a conversa? Vamos lá na minha igreja? Ou então teve o convite, ou então ele foi vendo você, ele sentiu, isso foi dele mesmo querer ir. Como que você conseguiu? Porque, né, uma pessoa católica, a gente sabe que né, a gente não tá aqui para falar de religião, enfim, mas tem uma crença, né, a crença dele, tudo. Como ele quis ir? Eu sei que tem Deus também na parada. É que minha vida não tem nem como não falar de religião. A minha vida é baseada, são muitos anos em torno disso. Mas ele foi indo comigo, normal. Eu quero ir pra igreja, vamos pra igreja. O que ele não aceitava é eu fazer tudo na igreja, porque eu vivia, né? Então eu queria ir no culto de quarta e da terça tinha oração, e aí tinha o culto das mulheres, aí domingo era escola bíblica, então ele falou assim, não casei com essa mulher, porque o Ronaldo falou pra ele, nossa, querido, você tem uma vida tão interessante, né? Beijo, amor. Ela tem uma vida tão interessante, porque ele acha que a vida é surfar, é olhar pro horizonte, o Deus dele era olhar pro fundo do mar e falar assim, olha, esse horizonte é Deus, e aí ele queria a liberdade dele, e a minha liberdade é diferente da dele, entendeu? Até hoje ainda tem esses perrenguezinhos, né? Porque aquilo que às vezes ele acha bom, por exemplo, ele quer pegar um domingo de folga e
Ele trabalha dia sim, dia não na praia, Gleice. Eu sei, Ele Dani. quer no domingo de folga ir pra praia. Eu falo, você tem problema. Você tem problema, cara. Porque eu não vou pra praia, eu não gosto de ir pra praia. Aí eu falo pra ele, eu sou 1000 vezes, eu preferia ir em 2 cultos no domingo, de manhã e à noite, mas eu não piso na praia. E você acha que os opostos se atraem mesmo? Ah, sim, com certeza. É. Mas a gente leva as coisas muito, muito leves, assim. A gente Uhum. não tem brigas sérias. Eu falo que a nossa briga é tudo aquelas coisinhas que os pais falam mesmo. Escova de dente, só que é o contrário. Eu que sou a bagunceira, tá? É. Eu que sou a bagunceira, porque eu não tenho problema nenhum de trabalhar numa mesa assim. Se eu sair e a cama ficar daquele jeito, eu não ligo, porque eu falo assim, meu tempo é muito caro, eu não vou arrumar. Uhum. Deixa aí. Se a mulher vier só no outro dia, deixa aí, eu não Uhum. vou. Então, assim, eu não sou, né, porca, lógico, eu sou muito Claro. bem limpa, muito. Sim, detalhista, que eu já Mas vi. assim, com organização, eu sou mesmo desorganizada e ele vai catando todas as coisas, é ele que vai. Tampa de Tupperware, ele que sabe. O que que acabou do mercado, ele que sabe. Eu não sei de nada. Eu falo, não. Isso não é pra mim. Então, mas completa. Sim, Entende? É assim, de repente o que ele tem pra mais, você tem um pouquinho pra menos, e o que ele tem pra menos, você tem pra mais, e e ele ali vocês se trabalha dia sim, encaixam. dia não também. Então, Também, a assim, disponibilidade de tempo que ele tem é maior. então eu falo, você vai ter que fazer isso, por um tempo determinado, né? Vamos desenhar aqui o que que a gente quer para o nosso futuro e você vai ter que ficar com essas coisas. Então, E a regata? a regata eu tenho que engolir, né? Paciência. Ele tem Eu um acho blazer, pelo engraçado, menos, Dali, ele tem um você falando. blazer. Não, vocês não sabem da missa um terço, né? Que o pessoal fala, da É. missa um terço. No meu evento do Prêmio Imob do ano passado, que Uhum. do ano passado não, retrasado, né? Ano passado não teve. Eu fiquei um mês pra ele. Ele tinha a calça e o blazer pra ir. Hum. Só faltava a bendita da básica branca, que ele não tinha a básica branca. Aí você não vai comprar a básica branca? Você não vai comprar a básica branca? Um dia antes do evento, eu tô aqui no shopping, eu vou comprar a básica branca. Só que ele tem um corpo, né, mais mirradinho, então tem marca que é P e tem marca que é M. Uhum. Ele sempre quer a P, dificilmente ele quer a M. Fui lá e comprei uma básica P. Hum. No dia Ai, Deus. do evento, passou a camiseta para se trocar, ele nem sequer experimentou a camiseta no dia do evento. Faltando meia hora para eu chegar no evento. Ele colocou a camiseta e a camiseta comprida passou do blazer. Ah, não. Aí começou. Aí eu falei assim, Desespero. você não vai assim, né? Pro Prêmio Bob, você não vai desse jeito, né? Mas você quer que eu faça o quê? Então eu também não vou. Meu Deus, a hora que ele falou isso, eu falei, ele vai acabar com ele. Ai, meu coração tá aqui. Ai, foi aquele auê, né? Eu falei, agora eu vou chegar sozinha no evento. Você vai lá no shopping, trocar a camiseta, já leva o blazer, troca na hora. Sai de lá. Sai de lá e me encontra na porta do PDA. E assim foi? E assim foi, lá todo mundo chegando e eu na Deus. porta do PDA esperando. Ele chegou com aquela cara e eu também com aquela cara. Ainda não fui premiada, ou seja, foi o pior dia. Pra fechar assim com chave de ouro. Meu Deus Mas do céu. é isso, Olha, coisas do dia a dia. Nossas brigas são essas, entendeu? Então, graças a Deus por isso. Porque exato. a gente se dá bem, super bem, graças a Deus. É uma coisa leve. A gente brinca muito também. Eu falo, ele sabe que eu falo. Eu falo, cara, como que você escreve isso? Então, o gostoso de ver, às vezes, é a tiração de sarro mesmo, a gente sabe? se De você zoa. se zoando, você tirando sarro dele, às vezes ele falando É. alguma coisa, ou então às vezes você filmando ele no momento que às vezes ele não tá nem reparando e você tá ali, ó. Então eu acho isso mara, porque é a vida real mesmo, a vida como ela é, real. né? Não tem. E ele tem vergonha, o Naldo é super inteligente, super inteligente. Fez concurso público, né? Ele que me corrige, eu falo, aí tem crasa, é ele que me corrige, só que ele não gosta de aparecer. E às vezes ele tá no maior assunto. Ah, é porque a República, não sei do que lá. Eu falei, vou gravar. Ele, não grava isso não, não grava isso não. Era pra ser bem mais legal, mas ele não quer que eu gravo, não. Ai. Ah, mas tá tudo bem também. É É. engraçado as partes que você traz. E é muito legal ver essa cumplicidade que no fundo tem. E também esse respeito, né? É notável o quanto ele respeita e o quanto ele admira a mulher forte que ele tem do lado. Sim. E nada melhor do que a gente ter pessoas que nos amam e ainda se sentem orgulhosos, né? Que estão ali torcendo pra gente. Então, eu acho que isso no relacionamento, o respeito, parceria, é muito importante. Agora, as briguinhas de casal, meu amor, não tem jeito. É Não isso. Não Tem tem. como, é a convivência, né? Não somos perfeitos. Mas esses dias também, você vê como que eu te acompanho, tá?
Esses dias também eu vi, acho que rapidamente, um dia, à noite, já estava tarde, uma mesa com caderno, livro e uma criança. E você sendo a prof. Me fala seu lado mãe, lição de casa, como que você consegue acompanhar ainda com o seu dia que tem mais de 24 horas? É. Como é que você consegue dar conta também? Eu sei que você tem o seu marido que é parceirão que te ajuda, mas tem coisa que é a mãe. E aí? Sim, não, não consigo, não consigo. A pessoa fala, como você consegue Maravilhosa. conciliar? Eu falo, não, Não querida, consigo. não conseguindo, não existe conseguir. A gente vai falhar. Infelizmente, hoje eu falho como esposa, eu falho como mãe. A gente falha, não tem como. Você viver em alta performance, porque eu não deixei de ter alta performance, eu vivo isso o tempo todo. E você conciliar. Esse ano eu desenhei várias metas para mim. Eu queria fazer o inglês esse ano. Eu vou iniciar um estudo bíblico agora de segunda e quarta. E as pessoas olham e falam para mim: Você vai iniciar um estudo bíblico? Eu falo: Eu vou. Porque se eu não for agora, eu não vou mais. Ué, eu faço tudo, 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 tudo. Uhum, Quando é algo para mim, agora eu preciso determinar um tempo. Não, eu vou fazer isso esse uhum, ano e pronto. uhum, Então, assim, tem que ter algo para mim. Não dá. Claro, como o Ronaldo trabalha dia sim, dia não, ele tem mais tempo para fazer isso. uhum, Mas o dia que ele trabalha, então a lição acaba ficando para mim. Então, quando é uhum. semana de prova, tem um dia sim, dia não, eu tenho que estar lá acompanhando, porque ele não vai conseguir acompanhar. E tem coisa que é com a mãe, não é? Ah, sim, eu durmo com ele até Eu hoje. também durmo com o Eu meu. falei para ele agora, ele vai fazer 7 anos na O meu também. segunda-feira. O meu faz em julho, 7 anos. 7 anos. E aí eu tô falando pra ele, Pedro, segunda-feira é o último dia que a mamãe vai colocar você pra dormir. Na verdade, assim, até meu filho mais velho fala, mãe, é você que quer. Não É. é mais ele, é você que quer, A porque dependência é sua. é minha, porque eu falo, talvez seja mais difícil pra mim do que pra ele, porque é o único momento que eu tenho com ele, entendeu? É o Aquele único. cheirinho, É que né? aí eu Aquele xodó. abraço e beijo e falo tchau, filho, boa noite, a mamãe te ama. E eu falo, cara, vai acabar isso daqui, vai ser a É, última vez. Ele já tem 7 anos, eu preciso também largar, é, que é o meu momentinho ali com ele. E tá é. acabando, segunda-feira é o último dia. Ai, meu Deus, eu Então vamos imagino. desmamar. E eu falo, não precisava mais, mas eu vou, coloco ele na cama pra dormir. Aí eu fico lá minha meia horinha com ele e depois eu vou pro meu quarto. Então, e isso vai ficar marcado na vida dele, entendeu? Para Vai, vai. sempre. Então, quando a gente fala de memória afetiva, a gente também está falando desses momentos É. que são mágicos e que daqui a pouco acaba, porque daqui a pouco ele vai estar com 8, 9, 10, ele não vai mais querer esse xodozinho de mãe, Não, e pra entendeu? ele é um evento, porque na quinta-feira, acho que eu briguei com ele, eu falei assim, então hoje eu não vou colocar você pra dormir, você vai dormir sozinho lá. Aí ele chorou, tal, aí daqui uns 10 minutinhos eu sentei no sofá, comecei a ler um livro, aí ele veio. Aí ele falou assim, mas eu ainda não tenho 7 anos. Toma. Aí eu falei assim, tá, então vamos. Aí eu fui lá e deitei com ele. Nada bobo, né? Aí eu Ai, fui lá e gente. coloquei ele pra É dormir de uma novo. delícia. Eu durmo com o meu também, até por questões óbvias, ele É, depende bastante. E sim, aquele é a hora do soninho. E pra mim, eu vou falar pra você que eu também sou apaixonadinha e é, que não tô com muita pressa que isso acabe, não. Então tá é. tudo certo. Produção, como tá nosso tempo? 10 minutos só? Ah, não. Ah, Não, brincadeira. Mas assim, eu não vou passar, eu tenho que te perguntar. tá bom, Eu quero explorar um pouquinho mais a sua fé. certo. Eu quero agora que quando você coloca, né, aqui, que é a sua frase, eu te pedi uma frase e você coloca: eu lidero com fé, ajo com coragem e prospero com propósito. Isso aqui é muito forte, Dali. É muito impactante para as nossas vidas. Eu quero que você, eu quero assim que você consiga, em poucas palavras, ou que o teu coração disser agora, como que Deus a importância de Deus na sua vida, como ele te move, qual o seu encontro com ele, às 3 horas da manhã, como eu vejo. Eu quero que É. o que você sentir agora da sua fé, eu gostaria que você compartilhasse com a gente. Eu me batizei muito nova. Eu me batizei com 16 anos. Amigas da rua que me levaram, na época era quadrangular, existe até hoje Uhum. várias sedes da quadrangular. E eu me batizei com 16 anos. Mas me batizei adolescente, dificilmente adolescente ali. Eu não vim de um berço evangélico, ninguém na minha casa era evangélica. Então, para eu continuar ali naquele ritmo, na adolescência, sem ter aquela criação, eu acredito que é muito difícil. Era e deve ser até hoje da pessoa permanecer na adolescência.
Então, eu fiquei afastada por muitos anos, eu tive meu filho e fiquei muitos anos afastada da igreja até voltar. Mas a igreja mudou muito, Uhum. porque a gente mudou, o mundo mudou, a tecnologia mudou a nossa mente, o nosso coração, as nossas prioridades. E eu vejo uma diferença muito grande daquela igrejinha que eu me converti, daquele amor que era pregado para o de hoje. É claro que isso, para reacender, depende de cada pessoa. Mas no convívio, no geral, as igrejas estão mais frias, isso é inevitável, não tem como perceber. Então eu sempre volto àquele, é o primeiro amor que a gente fala, né? Tem Uhum. até um hino que fala, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao início de tudo. Então, tem lugares que eu respeito muito. Eu tive, quando eu casei com o Ronaldo, que eu fui para essa igreja nessa periferia, eu tive uma pastora, ela faleceu, ela teve câncer e faleceu, mas assim, ela me ensinou muita coisa. Não de palavra, eu não sou uma expert em Bíblia, eu não sei, se você falar, qual o versículo, onde está escrito isso, eu não sou nenhuma expert em Bíblia, mas assim, eu tive muitas experiências nesses lugares, experiências com Deus. Eu não sei qual que é a sua religião mesmo, a religião aí de quem está nos assistindo, mas Deus já falou comigo de diversas maneiras, inclusive usando a vida de outras pessoas. Então, desde muito nova, Deus sempre falou, tudo que está acontecendo comigo hoje, eu tive sempre essas mesmas profecias do que está acontecendo hoje. E uma delas, que inclusive foi uma das últimas, que foi inclusive nessa igreja, que eu ouvi muitas coisas nessa igreja, e quando eu vim para cá, Deus usou uma pessoa para falar que aqui eu ia experimentar de um vinho novo, Uhum. né? Que tudo ia ser diferente. E eu sei que essa cidade, eu sei por que Deus me trouxe para cá, por que eu vim para essa cidade, por que não para Santos, por que não para um outro lugar, por que eu caí nessa imobiliária, por que eu tinha que ser nessa imobiliária. Então, assim, tá tudo muito escrito, tudo muito claro para mim. Uhum. Porque Deus tem um propósito e eu precisei cruzar o caminho de tais pessoas para que Deus se cumpra. Por isso que eu nunca aceito ninguém falar assim pra mim, não, mas isso aconteceu com você por causa disso. É claro que existem pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos para que aquilo acontecesse. Mas se não fosse X pessoa, ia ser a Y, Uhum. porque Deus ia cumprir o que ele falou, Uhum. sendo a pessoa ou não. É a mesma coisa quando Deus usa uma pessoa para falar para você, olha, eu sinto que eu preciso te falar isso, mas eu não entrego, porque acho que não é de mim, acho que é da minha carne, não é de Deus não. Mas você precisa receber isso. Se eu não quero te entregar isso, Deus vai usar outra pessoa para te entregar, Uhum. porque ele sabe que essa mensagem tem que chegar até você. Então Deus tem os seus meios, né? Então, acho que como eu me converti muito nova e ouvi muita coisa, então a minha vida é sempre baseada nisso. Então, por isso que eu não tenho essa coisa de, ai, se eu ser mandado embora, se X coisa acontecer, eu nunca tive isso em lugar nenhum da minha vida, nunca, em lugar nenhum. Inclusive, quando eu entrei na Globo, o meu gerente, que foi o meu gerente na Globo, ele falou pra mim, onde você se vê daqui 10 anos? Uhum. E eu respondi exatamente pra ele, eu vou ter o meu próprio negócio daqui 10 anos e eu vou estar muito bem. E foi exatamente depois de 10 anos. Ele, inclusive, fez um podcast um tempo atrás com pessoas do mercado imobiliário, mas acho que ele nem deve saber assim muito onde eu vim parar, qual Uhum. vida eu tenho agora. E eu convivi essa semana, até a Maria comentou comigo, Dari, tudo isso que Deus fez com você, eu convivi com muitas pessoas que tinham muito dinheiro. Uhum. E essa coisa de eu ter o gosto mais refinado, de eu querer me vestir de tal maneira, porque até nisso eu vejo o propósito. Uhum. Porque eu vejo o futuro. Eu vou para um lugar onde eu vou precisar disso. Eu vou para um lugar onde eu vou ter que me comportar dessa forma. Eu vou para um lugar que eu vou ter que me vestir dessa forma. Uhum. Eu vou para um lugar que eu vou ter que ter tido essa experiência. Então, para mim, tudo é baseado no que Deus tem, no que Ele já me prometeu, porque eu sei aquilo que Deus prometeu. E eu sei que está se cumprindo aquilo que Deus prometeu. É só a gente que atrasa aquilo que Deus tem pra gente. Uhum. Então, E a gente atrasa com insegurança, com medo, não, ou não acreditar, né? porque Não a gente deixar não tem que. paciência, a gente quer fazer da nossa É. forma. A gente quer acelerar o nosso tempo. É desobediência, na verdade. Uhum. Porque, por exemplo, por várias vezes, quando eu era corretora,
Eu queria sair porque tinha pessoas que me atrapalhavam, que eu não queria mais estar naquele ambiente, não era um ambiente mais que eu gostava e as Uhum. coisas. Então eu ficava nervosa e tem aquela coisa da venda, a pressão o tempo todo. Então tinha momentos que eu não queria estar ali. E por diversas vezes eu quis sair pela porta e falar: meu, hoje é o meu último dia aqui, eu não aguento mais essa pressão. Uhum. Mas eu nunca saí porque eu não podia sair. E todo mundo que trabalha lá, que são mais próximas a mim, que a Maria, a Márcia, que está desde o começo, elas sabem disso de cor e salteado. Elas me seguraram lá por diversos momentos. Falaram, não, você não pode sair. E eu sabia que Deus estava usando elas, porque eu falava, eu não posso sair. Então, se eu tivesse saído, eu Uhum. teria se cumprido isso agora que eu estou vivendo? Onde eu estaria? É. Em qual imobiliária? Eu estaria sozinha? Eu estaria bem ou Uhum. não? Você entendeu? Mas eu penso que é assim, que não é um título, não é um cargo, não é algo que eu almejo, que eu pensava. As coisas foram acontecendo da forma que elas precisariam acontecer. Agora a gente vai fazer nossa primeira imersão, Uhum. né? Que foi algo assim também plantado de Deus para você ter ideia. A sala que a gente vai, Gleice, eu sonhei com a sala. Eu sonhei exatamente com a sala. Meu Deus. Então, assim, o Arthur foi chamado. Eu mandei uma mensagem pro Abner, eu tenho um áudio aqui. Uhum. Uma semana antes do Arthur achar a sala, eu falei, Abner, eu tava discutindo um negócio com o Abner, eu falei, o Arthur quer pegar uma sala aqui mesmo no Beatrix. Não é essa sala, ele vai pegar uma sala menor e não vai dar certo. Não é essa sala. Uhum. E eu vou te falar outra coisa, eu sonhei com a sala, tá? E a sala tá em construção, ainda tá no bloco. E o Abner Nossa, até, me arrepiei. ele até meio que brincou assim, né? Ele, ah, beleza, tal. Não deu muita bola pra mim e acabou a conversa e tal. Seguimos nossa vida. Eu nem sabia que o Arthur tava vendo sala. É. Aí tinha uma sala que é pra ser, que eu acho que até uma outra imobiliária já alugou essa sala. Um construtor da cidade tá fazendo uma sala na Malé e chamou a gente, né? A sala em obras, foi lá e ofereceu a sala em obras. Falei, Arthur, essa sala tá em obras, a sala é uma sala em obras que eu sonhei. Aí tá, aí ficou, nossa, mais 30 mil o valor do aluguel, a sala, putz, ficou um pouco ali apertado. Nessa mesma semana, o shopping chamou o Arthur. Hum. O Litoral Uhum. chamou, foi lá pra ele ser o garoto propaganda do shopping. E Uhum. aí lá ele falou assim: ah, vocês poderiam conceder um espaço aqui pra mim. E aí não é que tinha uma sala lá? E a sala era exatamente a sala, tinha 3 blocos no meio da sala, a sala no bloco, 3 blocos, da mesma forma que eu sonhei. Meu E era Deus. aquela sala. E aí eu falei assim, é essa sala, é essa sala. E aí outra coisa que às vezes as pessoas falam assim, é que vocês são burros, enquanto tem gente abrindo imobiliária no shopping, onde já se viu abrir imobiliária no shopping, as pessoas nem sabem. Porque o Arthur, ele não tem pressa de provar nada pra ninguém, ele não rebate, ele não fica falando as coisas, Aham. sabe? Às vezes a gente quer se defender e fala, fala isso daí logo, ele não tá nem aí. Então assim, Aham. cara, eu não preciso provar nada pra ninguém, vida que segue. Mas a gente pegou um valor lá de irrisório de aluguel, porque juntou a sala que eles concedem pra gente por ele ser o garoto propaganda do shopping. Então a Não, gente vai e no pagar. melhor momento, né? Porque tem várias coisas que vão acontecer ainda As pro lado de pessoas nem lá. sabem aquilo que foi Exato. desenhado pra gente. Elas nem Exato. sabem. Então, assim, ele pegou um valor pela menos da metade do preço que pagaria numa outra sala, com mais de 350 metros quadrados, no fervo de onde tudo vai acontecer na Praia Grande e ele vai estar na mídia sendo o garoto propaganda divulgando o shopping. Então, Eu fui lá. Ali onde tá os tapumes e tudo. sim. Ainda falei pro meu marido, falei, ó, ali que vai ser a imobiliária. Eu falei, nossa, é gigante, não sei o quê. E, gente, vocês estão no melhor local, onde vai ter muita visibilidade, vai É, ter muito negócio. E ainda tem coisa muito grande que vai acontecer, pelo que eu li, coisa que o Neymar vai vai, trazer, que vai fazer. Você vai. tem Vai noção? estender até pra lá. Gente, não É, é. É propósito, não tem como, é. sabe? Não é por acaso, é isso. Não, não é. Então é Incrível, isso. incrível. Então, esse seu encontro com Deus, né? Você se sente assim uma filha. Quando eu era criança, eu toda vez que eu ia conversar com Deus, eu chamava ele de pai, assim, mas pai no sentido do meu paizinho. Então, eu tinha Uhum. muito, eu sentia que eu era uma filha favorita, olha eu, né, me achando, achava que era uma filha favorita porque ele cuidava de mim e Sim. todos os meus as minhas tristezas eu falava pra ele como meu pai.
E é um sentimento muito gostoso, né? Porque você realmente tem essa intimidade, né? De contar como se eu estivesse conversando com você. Uhum. E esse seu encontro, essa sua sintonia com Deus, né? Quando ele te mostra em sonho ou quando ele responde para você com alguma coisa que acontece, como que é essa sintonia, assim, como que você sente e fala, entendi, sabe? Não, tudo é graça. Eu não me sinto assim mais especial do que ninguém. Eu sou uma pecadora como qualquer outra pessoa. Quando eu ouço as pessoas falando, eu sou a ungida de Deus, eu sou a privilegiada de Deus, meu filho é ungido de Deus. Eu não gosto de nada disso. É tudo graça. Eu recebo da mesma forma que um outro pode receber. A gente que tem que estar aberto. Se você quer aquilo ou não, a sua escolha é essa ou não. Se você vai querer seguir esse caminho ou não. Eu acredito que muita coisa acontece comigo porque certa vez o Senhor falou assim para mim, que eu tinha um coração quebrantado diante das coisas dele. Então, tudo acontece por isso. Porque se Deus falar para mim, você tem que fazer tal coisa, eu vou fazer. Uhum, Se eu tiver que seguir por tal caminho, ainda que me doa, eu vou uhum, seguir. Então é isso, meu coração é quebrantado para as coisas de Deus. Eu sempre fui uma pessoa muito generosa, eu plantei muitas sementes em vida de pessoas, tanto dentro quanto fora da igreja. Eu já fui a mulher que tinha só 2 moedas e eu uhum, dei as 2 moedas. Então, tudo que eu estou colhendo hoje foi fruto do que eu plantei, quando eu não tinha e quando eu tenho. Então, não tem como não acontecer, porque eu sei o que eu plantei. Então, isso é só a consequência de tudo que eu plantei. Então, eu não tenho que temer nada. Eu não tenho que ter medo de nada. Por muitas vezes eu tive medo de perder minha posição, meu lugar. Porque que eu tinha aquele sentimento assim de querer sempre ranquear, de querer ser vista. Eu tinha esse sentimento. Não, às vezes eu nem pensava na comissão, não olhava a comissão. Eu queria ranquear porque eu queria ter a minha história. E eu ensino eles hoje a ter a história deles, né? uhum, Então eu falo, vocês vão pro Instagram, mostra a cara de vocês, não fica na aba do Arthur, porque o dia que você sair daqui, quem é você? uhum, Então eu sempre pensei assim, eu não vou ser a sombra do Arthur, eu uhum, tenho a minha história. uhum. Então eu fui construindo a minha história, né? E eu tô aqui hoje. E ajudando as pessoas, né, a construírem as histórias Sim. dela. Gente, é muito emocionante. Se vocês estivessem aqui sentindo essa energia que eu tô sentindo, né, esse fervo mesmo, né, esse sentimento gostoso, é muito gostoso e, infelizmente, né, o tempo vai passando, mas Passou passou rápido. rápido porque a conversa foi boa. A conversa foi boa. Mas, ao longo da semana, dona Dari, nós abrimos uma caixinha de perguntas no Tá. nosso Instagram. Hum. E olha, vou te falar que tem gente muito curiosa. Tem gente que me perguntou qual era o número que você calçava, Meu Deus, sabe? 34. Perguntas assim, ai, qual que é o número do sapato dela? Onde que ela compra tal coisa, né? Então, assim, cada pergunta. Só que, então eu quero agradecer todo mundo que foi lá, tirou um Obrigada. momentinho, escreveu beijo a todos, mas a gente precisava escolher algumas perguntas, né? Até por conta de tempo. E aí eu já tô com a minha colinha de novo, né, gente? Ai, meu Porque Deus. é muita coisa. Então, eu separei 3 perguntinhas. Ó, produção, nós vamos estourar de 1 hora. Desculpa, mas ainda tem mais um pouquinho aqui. Já passou quanto tempo? 1 hora e 7. Ah, Meu Deus, já tá, quase tá. 7 Vamos minutos. Vamos finalizar. lá. A gente vai para esse, depois tem só mais um quadro e a gente Tá. finaliza. Então vamos rapidinho, tá? Então um beijo para todo mundo que participou. Continua, segue lá a Consultoria Café com RH, tá? Que é sucesso. Vamos lá. Dali, você acha que qualquer pessoa pode trabalhar hoje como corretor ou corretora? Não. Por quê? Porque para ser corretor tem que ter preparo, disciplina, Já pega a dica aí, gente. preparo, disciplina, respeito ao bem que o outro construiu. Então, eu até falei ontem aqui no podcast que a gente estava fazendo dos campeões, que a gente faz uma entrevista assim um pouco mais dura mesmo, porque a gente tem um perfil já traçado de quem a gente quer estar com a gente. E não é para qualquer pessoa. Inclusive, quando
o Arthur põe essas coisas nas redes sociais, alguns corretores até se incomodam, pô, não tem que ficar sabendo que a gente ganha 50, 60, é claro que todos não ganham isso, Aham. é muito difícil você chegar num nível assim dos ranqueados, de Uhum. manter sempre essa constância nas vendas, Uhum. então às vezes a rede social dá uma aparência de que aquela coisa é fácil, não é Não. fácil, gente. Nossa. Para você manter a constância nas vendas, de sempre estar fazendo milhões, ranqueando, é muito difícil. Então, não se iludam, porque tem que ter preparo, tem que conhecer a praça visceralmente, tem que ter tido uma experiência no mercado, até você pegar o jeito de vender mesmo e ter essa certa constância. Então, não é para qualquer um, tem que estar muito bem preparado, inclusive psicologicamente, Uhum. para enfrentar o não, para enfrentar a chuva, para enfrentar o que eu preciso conhecer, quais prédios, zeladores, fazer network, contato, criar esse relacionamento, às vezes demora mais de um ano. Uhum. Então você tem que ter, inclusive, uma reserva de emergência. Isso é perguntado na entrevista. Você tem uma reserva de emergência para iniciar? Porque se a Uhum. pessoa fica 3, 4 meses sem vender, porque já aconteceu, Uhum. ela vai ficar desesperada, a energia Uhum. dela vai lá para baixo E aí é que ela não consegue mesmo. ela vai achar que aquilo não é para ela, eu vou perder ela em 3 meses. Quanto menos turnover eu tiver, melhor para mim. Com Eu não vou certeza. fazer isso. Então, são perguntas muito bem feitas, que é para poder entrar no mercado e escolher a pessoa. E outra, qualquer pessoa que vem de São Paulo, quer arriscar, morar na praia, por isso que a gente fala tanto do 40 a mais, porque o cara já aposentou, já fez tudo o que fez, aí ele quer vir na praia e quer virar corretor para de vez em quando fazer uma É. vendinha. Não é esse Não, não é perfil que a isso. gente quer. Não, não é Então, isso. não vai passar. Não é o aposentado, Não. né? Que tá querendo só a qualidade de vida, né? Não. Tem muita dedicação aí, tem muito sábado e domingo, tem muita conversa com o É. cliente. A gente brinca que a cadeira lá tá muito cara, então Uhum. até quando a gente manda alguém embora, às vezes a pessoa nem tá performando tão ruim assim. Uhum. Mas é que tem gente que tá dando de tudo, ele tá Uhum. dando tudo dele pra estar ali. Então Uhum. a gente tá priorizando quem tá com a gente querendo dar esse tudo. Pegaram a dica, né? Corretor, corretoras, tem vaga lá no time Tem vaga na Mariá, vai ter que esperar um pouquinho, mas ela já está fazendo o processo seletivo, eu participo de alguns. Legal. E ela já está montando a equipe dela. É difícil, porque às vezes as pessoas, mas é tão bom trabalhar aí, por que vocês toda hora estão contratando? Porque a gente não contrata. A Uhum. gente chama e de 5, 10 que faz a entrevista, às vezes não passa Sim. nenhum. Então, Sim, mas essa é uma- difícil contratar. Essa é uma realidade do mercado, tá? Sim, Trabalhar sim, eu com sei. processo seletivo, É e aí você tem que complicado. trazer a pessoa pensando também. Eu imagino assim, quando você também está fazendo entrevista, você começa a imaginar, a enxergar aquela pessoa dentro do time, dentro da sua empresa. Então, você trazer uma pessoa que não faz parte daquela cultura, que que vai esquece. destoar do seu time, você não traz. Então, pode aparecer 10, mas às vezes não são qualificados, né, o perfil. Não tem como. Vamos lá, para nossa segunda pergunta. Dali, essa daqui acho que a gente já conversou bastante, então acho que a resposta mais ou menos que eu já sei qual é, mas como você consegue conciliar sua vida profissional, mãe e esposa? Não conciliando. Eu falho, eu erro. Às vezes eu não sou uma mulher sábia, eu dou cada resposta pro meu marido que eu falo, meu Deus, me perdoa, não devia ter falado isso, mas é isso, a gente vai ajustando as arestas, reparando e vamos seguindo, não vai, enquanto eu estiver nessa pegada da alta performance, nesse tipo de trabalho, do jeito que eu tô, não tem como a gente ser boa mãe, ser boa esposa, fazer um bem para sua comunidade, não vai dar tempo de fazer Não, tudo. você é o melhor que você consegue com aquilo que você tem. Eu tenho muito na cabeça assim também que o mundo é dos fazedores. Não tem como as coisas serem perfeitas. Então a gente vai fazendo e depois a gente vai ajustando. É assim que acontece o crescimento. Isso. E a última perguntinha lá do Instagram, que veio pela caixinha de perguntas. Eu acho bem difícil aqui, mas ela é uma mulher inteligente e ela vai conseguir. Em uma palavra, quem é a Dali? A Dália é fé. Eu acho que não tem como ser diferente. Dália é fé, Dália é estratégica. Meu raciocínio é muito rápido. Uhum. É muito rápido. Então, assim, a pessoa tá falando, eu já pensei, eu já falo, cara. Ou eu penso, como a pessoa pensa desse jeito, ou eu penso, não, já tá lá na frente, lá. Então, assim, eu sempre falo, eu tô, não pelo lado ruim, né, mas a todo momento eu tô julgando, a todo momento eu tô, cara, não é assim, não é assim, não. Então, porque
eu falo estrategicamente, eu ajo por estratégia, eu crio por estratégia. Tudo para mim é estratégia. A roupa que eu uso é estratégica, o cabelo, o dia, o que eu vou fazer, como que eu vou vender para um cliente, qual estratégia eu vou usar esse mês, como que eu vou fazer para alcançar tal coisa. Então, acho que essas duas palavras me definiria muito bem. Fé e eu sou uma pessoa estratégica. É isso mesmo, gente. Tanto que é isso que nessa semana que a gente estava trocando várias informações para a gente fazer o nosso encontro aqui, do nada eu recebo uma mensagem assim, Gleice, então, sabe aquele story? Você pode fazer assim, você pode fazer daquele jeito. E eu olhei assim, eu falei, cara, ela tá tipo, me ajudando a me posicionar e depois daquilo que você me falou, eu não consigo mais fazer como antes. É, assim mesmo. Né? E eu falei, ó, a melhor coisa que a gente tem é encontrar pessoas no nosso caminho que nos oriente, que nos dê uma informação, eu acho que a gente leva essas pessoas pro resto da vida, a gente sempre vai lembrar dessas pessoas. E aí o legal é quando a gente se torna essa pessoa também, né? De poder ajudar outras e dar dica e dar sugestão de graça, gratuito. É algo que você faria pelo seu filho, por alguém, sabe? Então, continua assim, tá? Quando você vê e você sabe que vai ser para melhor. Sim. É maravilhoso. E aí, gente, rapidinho agora. Obrigada, pessoal lá do Instagram. E para inaugurar aqui no nosso podcast Café com RH, agora pra gente dar uma descontraída, Dali, eu trouxe um quadro que chama Fato ou Fake. Meu Deus. É muito legal, tá? Então, assim, como que funciona? Eu vou fazer algumas perguntas para você e você vai levantar a plaquinha para mim e vai falar se ela é fato ou fake e por quê. Tá? Isso eu gosto de explicar, senão fica ruim. E ó, vai ter pergunta aqui cabeluda. Eita, meu Deus, tá. Tá preparada? Bora. Mas você tirou da onde? Da sua cabeça ou alguém perguntou? Não, pesquisas da minha cabeça, mentira. Não, mas são coisas que a gente ouve muito por aí, tá? Vamos, então eu quero... vamos pro mico. Vamos lá. Eu vou ter que ler. Vou ter que ler porque essa daqui pega. No almoço de domingo, sempre aparece um familiar perguntando: você não tem um apartamentinho bom pra mim, com descontinho? É fato ou fake? Pra mim é fake. Não tem? Ninguém te pede desconto? Não, porque assim, eu não tenho muito familiar aqui na Praia Grande. Então, a minha mãe mora em Santos. A minha mãe quer ficar pra lá. E aqui, não tenho familiar aqui mesmo, não tenho. Tem a minha irmã, que também era de São Paulo, e agora ela mora aqui. Então... Ai, menos mal, porque normalmente quem tem alguém na família... Mas com certeza, advogado, não sei o que, sempre tá pedindo um favorzinho, uma ajudinha, um descontinho, negócio. Sim, com certeza. Mas, ó, no caso da Dali, é fake. Dali, cliente chega querendo um apartamento frente-mar, 3 dormitórios, área de lazer completa, mas o orçamento dá para uma kitnet. E isso daqui é o que mais tem. Fato. É o famoso caroço? É o famoso caroço. É isso daí, o famoso caroço. A gente brinca e pegou, né? Pegou o caroço. Ai, meu Deus do céu. Mas então a gente explica. É fato. Às vezes o cliente, ele quer algo que, né, só no mundo ainda, assim, dos sonhos dele, ainda não dá para aquele momento, né? É porque eu acredito que ainda mais na Praia Grande, a maioria dos clientes, eles vêm com aquela questão sentimental. Todo mundo tem um fator emocional vinculado à Praia Grande. Porque eu passava férias com a minha mãe, porque... Então, muita gente, você pergunta, a pessoa não veio aqui há mais de 10 anos. Então, por isso que eu falo, tanto a gente ensina o corretor, não vende por telefone, você tem que agregar valor à cidade, que essa cidade não é mais aquela cidade dos farofeiros que a gente via anos atrás. Então, senhor José, há quanto tempo que o senhor não vem na Praia Grande? É esse tipo de conversa que eu tenho que ter com ele, não simplesmente, isso que o senhor está procurando não existe. Porque se você não entender ele, o outro vai arrumar aquilo que ele quer. Porque vai trazer a consciência, elevar a consciência do cliente que isso já não tem há muito tempo. Exato. Ótimo. Ô Dali, me fala uma coisa. Tem vendedor que é igual a jogador de futebol, decide o campeonato aos 45 do segundo tempo? Fato. Vendedor e comprador também, né?
Tem vendedor. Às vezes eu acompanho alguns stories de tipo 7 horas da noite assinando o contrato ali, e aí acho que é aquele que faltava pra ele bater uma meta. Normal, normal. É que a gente faz uma coisa assim muito correta. O que conta para nossa meta é contrato assinado. Às vezes, né, eu acredito que a maioria das imobiliárias aí fora, eles colocam uma proposta ou aceite de cliente, a gente não. É contrato assinado. Então, por isso que às vezes no mês seguinte, a gente já começa com 5, 6 milhões do quê? De que desceu desse mês para o outro porque não foi assinado. A gente só conta realmente como meta contrato assinado, porque contrato assinado é comissão garantida. Sim, Ainda que caia a venda, sim, vai ter que pagar a comissão, sim, porque o trabalho sim. foi Foi feito. feito, né? Então, E aí tem esses dos 45. tem, sábado a gente estava para nossa super meta, eu precisava de uma assinatura. Então, no sábado retrasado, o Arthur viajou, então eu estava sozinha. Às vezes a gente reveza no sábado, eu vou almoçar e já não volto, ele fica, mas eu continuo no telefone negociando. 18h30 eu estava aqui com 5 propostas, com jantar para fazer para um amigo que eu já tinha há um ano prometido para ele. Eu saí daqui com 6 propostas e eu tinha 1h30 para cozinhar e chegando em casa com 6 propostas que eu ainda ia. Eu tô tendo que falar com os clientes. Eu tô negociando e minha negociação arrasta até domingo. Eu trabalho todos os dias. Aí domingo ainda subimos, eu fui a serra inteira negociando. Cheguei na porta da minha sogra, o meu marido desceu com o Pedro e eu ainda tava no carro. Mais 20 minutos negociando. E o domingo inteiro arrastando, negociando. Então, assim, eu não tenho nenhuma folga. Agora que o Arthur nem sabe, mas eu vou negociar com ele aqui uma folga um sábado por mês. Esse é fato, hein? Esse é fato, esse é fato. Uma folga Olha... um sábado por mês. Justo, né? Nossa, pelo amor de Deus. Não dá. E deixa eu te falar uma outra coisa. Tem cliente... Na verdade, não. Tem gente que acha que o corretor passa o dia inteiro tomando café com o cliente sem imaginar que ele pode estar nascendo um grande negócio. Tem gente que fala assim, não, o corretor só fica tomando café, só fica de conversinha. Sim, fato. Fato. É fato. Porque esse café com o cliente pode mudar muita coisa, né? Gera negócios, o café gera negócios, é network, você tem que estar em contato sempre com o cliente. Que tem um corretor que a gente fala assim, a gente tem tanto cliente para atender, hoje eu falo, se eu quisesse de um dia para noite colocar 40 corretores, de um dia para noite, a gente teria cliente para abastecer todos esses, que a gente não tem espaço no momento. Mas a gente faz um trabalho muito estratégico, Gleice. A gente vê assim, as imobiliárias trabalhando aí fora, pegando um anúncio patrocinado de um imóvel X, de uma construtora, e coloca lá 3 mil reais no patrocinado, vem aquele monte de cliente que não tem nada a ver com aquilo que está procurando e joga só para sustentar as imobiliárias. A gente faz um trabalho muito estratégico, então... Era pra gente, eu até brigo com o Arthur, eu falo, as imobiliárias vão passar da gente, a gente tem que ser mais ágil, mas assim, a obra do shopping não tá andando. Por questões mesmo do shopping, burocracia de planta, de aprovação, é muito dificultoso. E aí eu só fico assim, a gente não vai também em abril, a gente não vai em maio. E a gente não vai em junho. Aí começa a me dar aquele desespero. Eu falo, cara, já era pra gente estar muito além disso, né? Mas paciência, vamos crescer no momento que tem que crescer mesmo. Isso mas é uma empresa saudável, é uma empresa próspera, muito próspera. Muitas pessoas são abençoadas de verdade que entram lá. Hoje eu posso falar assim que é um ambiente, claro que a gente tem nossas desavenças, as nossas brigas, nem tudo é perfeito, com certeza. É muita cultura que a gente impõe, assim, segunda e quarta, a gente está sempre conversando, alinhando, treinamento, para ter esse ambiente que a gente tem hoje, que a gente está construindo, um ambiente muito legal. E é engraçado, as pessoas vêm de fora e falam, cara, eu nem sou corretor, quero virar corretor só para trabalhar aí com vocês, porque é muito, muito legal, Então, a gente está construindo algo sólido e diferente do que as pessoas estão fazendo. Mas isso é resultado total da sua competência, do carisma também do Arthur Paraguai, porque ele é uma pessoa... Aparenta, né? Tudo que ele passa sempre com humildade, brinca, faz lá o esporte dele, fala, galera, lá da imobiliária, eu não vou chegar agora que eu vou ali surfar. Acho o máximo, né? É que ele não dorme, ele fica tocando os outros. Acho o máximo. Olha só, gente, agora realmente a gente está caminhando aí para encerrar.
Eu nem vou te falar, eu tinha aqui deixado mas eu quero um momento seu, eu quero agradecer a sua confiança, Obrigada. de novo, o seu tempo, né? Você poderia estar lá na sua casa agora, descansando com seu filho, e você abriu para vir aqui. Eu tô chegando nova na cidade, então para mim é tão importante pessoas que confiam em mim também e que Sim. me abrem as portas de certa maneira. Então, se eu não te agradeci hoje, que eu acho que eu já agradeci. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão, um prazer enorme. Você está convidada para ir na minha casa novamente, a hora que bom. você quiser. Tá. Daí eu vou te fazer um café melhor, que da última vez foi um meio fraquinho, né, Imagina. Dari? Faça um café melhor. E seu momento para você agradecer, para você falar o que você quiser. Eu que tenho que agradecer. Eles até brincam, o Clóvis aqui, do Beatrix, a gente está aqui já fazendo alguns podcasts, ele me encontrou hoje e falou, você tá famosa, você vai lá de novo. Então, ontem, né? Foi ontem que a gente foi na casa, na premiação, eles gravaram um vídeo para mim, os corretores, e eu falo, cara, que engraçado, porque a gente tem muito isso, principalmente as mulheres, a gente não costuma fazer essa autoavaliação nossa, porque às vezes a pessoa manda uma mensagem para mim, meu dia é tão assim, eu faço as coisas, vou fazendo as coisas no automático, a gente não entende aquilo que a gente está criando nas pessoas. Às vezes até mesmo eu tento me comportar com as minhas atitudes, porque nem todo mundo me conhece. Eu tenho muitas pessoas novas lá, né? E eu sou muito, eu falo mesmo. Quando eu vejo, eu falo, meu Deus, a pessoa nem me conhece, eu vejo a pessoa olhando assim pra mim, eu falo, coitada, ela vai achar... Ih, mas eu já passei dessa fase, ela vai ter que entender, se ela não entender também, pra mim tá tudo bem. Eu não tenho que me explicar, eu não tenho que provar nada como eu sou, quem eu sou. E vamos seguindo. Mas aí fazendo a gente não para fazer essa autoanálise nossa mesmo. E aí quando vem parte de você, como você me desenhou aqui agora, como as pessoas mandam pra mim, você é uma inspiração, eu quero ser como você. Eu falo, cara, não, filho, você não sabe o que você tá falando, eu sou tão falha. E isso é bom porque vai mexendo até com o meu caráter, vai me modificando. Eu falo, tem coisa que eu fazia, eu não posso fazer mais. Tem coisa que eu jogava no grupo da imobiliária que eu não posso jogar mais. Tem brincadeira que eu fazia que eu não posso fazer mais. Porque todo momento é aquela coisa, essa pessoa tá comigo hoje, amanhã, ela não tá mais comigo. E essas coisas, elas não me pegam, sabe, Gleice? Muito elogio, muita coisa. Eu percebi isso. Eu não tenho esse Parece coração. que você não consegue receber elogio, inclusive. Não é por isso não. Eu consigo receber elogio. Eu não tenho esse coração assim da pessoa se inflar por conta disso. Não, eu não me inflo da pessoa me elogiar porque você é isso, você é aquilo, você. Eu não, porque eu conheço as pessoas. Eu sei que aquilo é enquanto você está sendo útil para aquela pessoa, pode acontecer isso, mas assim, as pessoas são assim. Só precisa de uma quedinha sua para você não significar mais aquilo para aquela pessoa. Entendi. Então eu tenho um cuidado muito assim de não levantar para eles também, porque eu falo que eu sou como o Paulo, né? Eu já tive lá, eu sei ganhar e sei perder. Então essas coisas não me pegam. Eu falo para eles, ninguém vai conseguir ser meu puxa-saco. Eu odeio isso, não gosto, eles sabem. Eu trato todos iguais, assim, eu tento ser o mais justa possível. Eu falo, cara, aqui a gente é muito justo. Então, se uma pessoa tá se sentindo, tô sendo injustiçada com isso, tá privilegiando fulano e ciclano, então eu já chamo na hora. Eu provo, eu falo, tem pessoas que são mais próximas a mim, porque são minhas amigas mesmo, a Maria é minha amiga, Camila é minha amiga de igreja, a gente congrega juntas, então tem coisa que às vezes eu não privilegio a pessoa, que eu deveria até passar aquilo para aquela pessoa, mas eu não passo, que é para os outros não pensar. Entendi. Então, assim, a gente tenta fazer um trabalho assim honesto, sabe? E quem fala diferente, infelizmente, eu não vou ter o que fazer, porque cada pessoa que sai vai ter a sua própria história, o seu próprio entendimento, a sua própria desavença, e também eu aprendi que tá tudo certo. Antes eu ligava muito para essas coisas, a pessoa vai sair, vai ficar falando, tá tudo bem, porque eu aprendi que o resultado não mente. Tá aí. O resultado não mente. Então, quem é essa pessoa? O que ela vai construir depois daqui, depois de ter passado por isso, por isso? Mas passa em tanta imobiliária que só foi só mais uma, o resultado não mente. Exato. Então, não preciso provar nada para precisa. ninguém, a gente não Os precisa. números estão aí para isso. Então, tá tudo certo e eu sei o que eu tô plantando e para onde eu tô caminhando. Que ótimo, estou muito feliz, tá? Espero que a gente tenha. Eu vou trazer outros temas, né? Realmente o mês de março eu estou dedicando mais aí, especialmente para os meses das mulheres, mas eu quero falar sobre gestão de pessoas, sobre liderança, carreira, desenvolvimento.
E, obviamente, eu vou querer ter você aqui de novo pra gente trocar outros assuntos, para eu aprender mais com você, para eu poder também trazer alguma coisa para contribuir. Claro. Então, essa noite aqui está sendo muito especial. Eu fiquei muito contente, muito feliz. Eu espero que vocês gostem. Em breve, hoje o podcast está sendo passado no Instagram, ao vivo. E depois ele vai para o meu canal lá do YouTube. Eu vou deixar o link com vocês. A gente vai ter os cortes também. Espero que vocês tenham gostado bastante, assim como eu gostei, assim como foi esse papo leve, divertido, honesto, né? De mulheres. A gente sabe que as mulheres estão passando por momentos tão tristes, né? Tanta coisa ruim acontecendo com mulher, que quando duas mulheres se encontram para poder enaltecer, entende que a gente está falando de todas vocês, a gente está aqui representando todas vocês. Então é um orgulho. Quero deixar um agradecimento também especial para Start Digital, que é aqui o estúdio onde a gente está, tá? Com profissionais Lucas, obrigada. Obrigada, com Lucas. Profissionais 10, venham conhecer o espaço, muito legal, tá? Tem bastante, e ainda dá para fazer negócios, então pode vir. Quero falar também sobre a minha consultoria, Café com RH tá aqui. Estamos chegando na Praia Grande. Empresário que está aí querendo estruturar o seu time, ou então trabalhar com atendimento hoje, eu sinto muito aqui na Praia Grande uma deficiência no atendimento. Às vezes você entra nos estabelecimentos que parece que você está pedindo o favor de alguém te atender. Demais, serviço né? é péssimo. Então vamos trabalhar, vamos cuidar aí da gestão de pessoas. Então, quer tomar um cafezinho, conversar, entender sua dor, me chama, tá? E Arthur Paraguai, a imobiliária onde a Dali atua como gerente comercial, a maior vitrine imobiliária de Praia Grande. Arthur, espero você aqui nessa cadeira pra gente conversar, viu? E olha, gente, obrigada. Eu desejo uma boa noite. Feliz Dia das Mulheres no domingo. Dia das Mulheres. Mãe, beijo. Obrigada. Minhas amigas, beijo para todas as mulheres. Vocês são fantásticas. Somos. O mundo é das mulheres. Sempre.